senhor José Alexandre Médicis, conselheiro do São Paulo. Tudo bem com o senhor, doutor? Boa tarde. Tudo em ordem? Tudo em ordem, prazer em ouvi-lo. Prazer em falar com o senhor novamente. Prazer, meu. Estamos aqui, eu, Ricardo Capriotti, o Luiz Fabiani, o João Paulo Capelanes. Eu queria ouvir do senhor. O senhor votou no pedido do impeachment do presidente Júlio Casares, né? Por que o senhor votou a favor da saída dele? Eu acho que já passou da hora da saída dele, né? Eu, inclusive, há 3 reuniões atrás, ele não estava presente. Eu perguntei, era uma reunião virtual e híbrida, né? Presencial e virtual. E eu perguntei para o presidente do conselho, eu não o vi no auditório, eu perguntei para o presidente do conselho se por acaso ele estaria virtualmente. Eu gostaria de fazer umas questões a ele. Aí o presidente do conselho me disse que ele não estava por motivo de problemas familiares. Eu falei, é uma pena que não esteja, porque eu gosto de falar as coisas olhando no olho. E eu tinha uma coisa para pedir em meu nome, opositor da velha guarda dele, em nome de grande parte do conselho, em nome da enormíssima maioria da torcida de São Paulo. Eu ia pedir uma coisa para ele, mas como ele não está presente, fica para a próxima. Então, quer dizer, é uma sucessão de erros que foram feitos, sucessão de assessores mal informados e que a gente não entendia muito o funcionamento. Contratações errôneas desde 2021. Ele desde que ganhou o título paulista e no ano seguinte a Copa do Brasil, ele usa isso como escudo para tudo. Para tudo que acontece de errado, ele fala, não, mas a gente ganhou o Paulista, que não ganhava há muito tempo, Copa do Brasil e a Supercopa e tal. Quer dizer, é um presidente que só tem feito mal ao São Paulo. O senhor, me perdoe, Capriotti, só para tirar dúvida, o senhor pegou e apontou o dedo para ele quando ficou frente a frente e pediu para ele renunciar, foi isso? Sim. Isso foi na reunião dessa semana, né? Dessa semana, né? É isso, né? Acho que foi na terça ou quarta-feira. Ele estava presente. E eu pedi para ele, olha, você, por favor, olha para mim, que eu gosto de falar olhando para a pessoa, e pedi para ele renunciar. Era o pior presidente de São Paulo. E qual foi a reação dele? Nenhuma. Nenhuma. Cabisbaixo estava, cabisbaixo ficou, passou a reunião inteira olhando no celular. Foi a primeira reunião desde que ele é presidente que ele não se manifestou. Ele não teve nenhum tipo de reação. O senhor, boa noite, senhor Médicis. O senhor já acabou de falar, mas reiterando, reforçando, na sua opinião, o Júlio Casares é o pior presidente da história do São Paulo? Eu acho que não é só na minha opinião, não, né? É na opinião da grande parte da torcida de São Paulo. Na minha opinião não tenho a menor dúvida. Mas a torcida inteira, eu nunca vi tanta coisa nas redes sociais, se bem que antigamente isso não havia, mas a maré de gente contra o Júlio nas redes sociais é um negócio impressionante. Eu não aguento mais abrir rede social e ver a cara dele, não aguento mais. Senhor Médicis, o senhor tem informação, o Conselho de São Paulo tem informação, se há desvio de dinheiro do clube, se há desvio de dinheiro do São Paulo? Eu tenho as mesmas informações que vocês da imprensa têm. Não tem nada comprovado, mas tem coisas estranhas, né? Quer dizer, essa própria gravação que foi apresentada na segunda-feira é bastante estranha, leva com que a gente pense que a coisa não anda muito bem lá, né? É o Capelanes, um prazer falar com o senhor. Um documento pedido. Alô? Oi, senhor Médicis, tudo bem? Prazer falar com o senhor. Se eu não abrir o microfone fica difícil, né, senhor Médicis? Boa tarde. Fica difícil. Boa tarde. Quem está falando? É o Capelanes. Um abraço para o senhor.
Um abraço para você também, Café. Obrigado. Senhor Médici, é o seguinte, a gente teve acesso, assim como o público, através das redes sociais, sobre os conselheiros que votaram e assinaram o documento pedindo a saída do presidente Júlio Casares. Eu queria que o senhor passasse, é claro que é meio difícil para o senhor passar, mas eu acho que é interessante. O que o torcedor São Paulino quer saber não é quem votou a favor do impeachment do Júlio Casares, é quem é contra a saída do atual presidente. O senhor conversa com alguns membros da oposição, o que eles alegam? Porque, assim, claro que a justiça vai fazer o seu trabalho, as investigações estão aí, as notícias dadas pela imprensa estão aí. Como alguém ainda pode apoiar essa gestão falida do Júlio Casares? O que eles passam para o senhor no dia a dia? Olha, realmente é muito difícil você dar crédito a quem ainda apoia essa gestão, que está absolutamente moribunda, né? Eu não tenho o que falar, realmente não tenho o que falar. A gente que está lutando contra esses desmandos do seu Júlio Casares há algum tempo, digo há anos, a gente fica muito decepcionado com a São Paulinidade de certos conselheiros, né? Porque os interesses existem, não há dúvida, as carteirinhas existem, quer dizer, ele é subadjunto do subdiretor do campo esquerdo da Bocha, entendeu? Por exemplo. E ele se apega a isso. E é difícil. Você sabe que o ser humano, às vezes, por migalhas, ele se entrega. Entendeu? Então, eu não tenho argumento mais para dar. Já dei uma série de argumentos, eu venho falando no Conselho insistentemente sobre a situação do clube. Você lê o relatório do próprio Conselho Fiscal dizendo que, continuando assim, o clube pode sofrer sérias consequências. O Conselho Fiscal, no balanço do ano passado, ele não recomendou a aprovação, ele apenas falou, ele fez uma ressalva dizendo que eles não tinham recebido todos os documentos solicitados e que o relatório estava pronto para ser apresentado ao Conselho, ao contrário de outros anos que falava, e esse Conselho sugere a aprovação pelo Conselho Deliberativo. Nós estamos conversando com o senhor José Alexandre Médici, que é conselheiro vitalício do São Paulo. O senhor disse agora há pouco, né, que considera Júlio Casares o pior presidente da história do São Paulo. Qual foi o melhor presidente do São Paulo na história para o senhor? Veja bem, eu tenho 74 anos. Eu vi Laudo Natel, que foi um abnegado, quer dizer, que construiu o Morumbi. Eu vi Marcelo Portugal Gouveia, que foi um presidente excepcional, Fernando Casal Del Rey, o Douglas Dalora, que Deus o tenha, todos foram presidentes em épocas críticas. E o Pimenta, que ganhou tudo, né, que é campeão de tudo. Esses são os bons presidentes de São Paulo nos últimos tempos. O Pimenta também foi acusado na época, chegou a ser expulso do São Paulo. O presidente o empresário Pimenta. Todé, lembra? Sim, uma sim. negociação com o La Corunha da história. Sim. Agora, só para completar, Pretzel, o senhor acredita, senhor Médici, o São Paulo já foi modelo, exemplo de gestão, a gente sempre fala isso aqui, não é? Mas o senhor acredita que foi a partir da virada de mesa do Juvenal Juvencio para se perpetuar no poder que o São Paulo começou a degringolar? Olha, eu acho que o Juvenal fez 2 bons mandatos. E realmente o terceiro mandato dele deixou bastante a desejar. Isso aí, eu sou sincero com vocês, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu acreditava que o Juvenal estava fazendo uma boa gestão. Eu fui um dos que votou a favor do terceiro mandato. Hoje eu me arrependo. Se o tempo voltasse, eu não votaria no terceiro mandato. Mas eu fui um dos que votou a favor do terceiro mandato. O que o senhor conhece do Conselho hoje, me passaram hoje que já há 135 votos a favor do impeachment nos bastidores. Eu quero ver para crer. São precisos 170 votos. O senhor acredita que passa ou o senhor acha que tem muita gente ligada ao Casares ainda? Pretzel, essa votação será voto secreto. Secreto, tem muita traição. Entendeu? Tem Todas muita as votações de São Paulo são votos abertos, quer dizer, eles sabem quem
o fulano de tal votou. Essas de impeachment, de expulsão do quadro e tudo, por exemplo, a do meu amigo e grande São Paulino, que eu sinto uma falta enorme dele no conselho, Ataíde Guerreiro, foi secreta. E ele foi deposto do conselho. O Ataíde foi um grande diretor, um grande vice-presidente de São Paulo, e foi deposto por votação secreta. Muita gente não gostava dele, não sei porquê, mas eu acredito que o Júlio possa ser impedido, possa ser afastado numa votação secreta. Ô, senhor Médicis, a gente fala muito sobre essa questão diretiva do São Paulo, que está um caos realmente, mas a melhoria do São Paulo também passa nos próprios conselheiros em entenderem que basta de tantos benefícios no dia a dia no clube? Não, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que inclusive isso é discutido no conselho também. O conselheiro de oposição não tem grandes benesses, não. A gente recebe ingressos para jogo, 4 ingressos por jogo. Agora, é interessante que há pouco tempo houve um comunicado do senhor presidente que os ingressos extras estavam suspensos por enquanto. Eu fui na tribuna e falei, que ingressos extras são esses? Eu nunca recebi nenhum ingresso extra. O conselheiro, eu acho que já começa a ter ciência do lugar dele e a gente tem lutado por isso. A oposição tem lutado por isso. Estou vendo aqui dos conselheiros que assinaram, além do senhor, tem o ex-presidente Fernando Casal de Rey, dos mais conhecidos, né? João Paulo Jesus Lopes, José Carlos Ferreira Alves, Calef João Francisco Neto, deixa eu ver aqui mais gente aqui. O Newton Flávio Bittencourt é o Newton do Chapéu, seu Médicis? Não. Não é. Newton não é conselheiro. Ok. Newton do Chapéu não é conselheiro. Não. Ok, que me perguntaram isso hoje, eu não soube responder. Você viu a notícia aqui do Ramone Ártico? Sim. Ele colocou o seguinte aqui, viu, seu Médicis? Vinícius Pinotti, que era um cara para ser lançado, quem sabe, a presença do clube com o apoio do Júlio Casares, pediu para deixar o cargo de consultor da presidência do São Paulo agora há pouco. Exatamente. Justamente após os escândalos, inquérito, Nunca Ministério foi Público, ouvido. etc. e tal. Consultor só para inglês ver. Ô, senhor Médicis, o senhor é candidato à presidência, o senhor gostaria de ser presidente do São Paulo? Não, meu tempo já passou, gente. Já vou repetir, eu tenho 74 anos. Era novo. Sou São Paulino desde que nasci. E o tempo já passou. Hoje eu acho que tem que assumir gente de 40, 50, 55 anos estourando. O senhor tem um nome? O senhor tem um nome? O senhor enxerga alguém ali nessa faixa etária, com um perfil que o senhor considera ser adequado para assumir o São Paulo? Vocês mesmos falaram do Vinícius Pinotti. É um bom nome. Por outro lado, tem um que é um pouquinho mais velho, mas tem muita experiência em futebol e que fala a linguagem do jogador e que conhece profundamente as entranhas de São Paulo, que é o Marco Aurélio Cunha. Para mim, seriam esses dois aí os favoritos. Então, e outra coisa, você falou que o Vinícius Pinotti pediu demissão do cargo de... Ele era conselheiro do presidente, não é isso? Ele tinha uma função de consultor, ajudando o presidente. Eu acho que vocês têm que divulgar também. São Paulo tem um conselho de administração, que é formado pelo presidente do clube, que é o presidente do conselho de administração, pelo vice-presidente do clube, por 3 membros indicados pelo presidente do clube e por 3 membros independentes, que não obrigatoriamente são sócios, além do membro do conselho consultivo. No dia que saiu essa gravação aí, na segunda-feira, os 3 conselheiros independentes, que são empresários conhecidos no mercado e tudo, os 3 pediram demissão. Eu acho que de vergonha. Então, o conselho de administração hoje está bem desfalcado. De 11 elementos, só tem 8. O senhor Médicis, o senhor era favorável. Nós temos aí a torcida do São Paulo como uma das maiores do mundo, né, do Brasil, indiscutível. Eu acho uma bizarrice, minha avaliação, você ter apenas o sócio do clube, os conselheiros com poder de voto. O senhor é favorável que o sócio, o torcedor, pelo menos tenha direito a esse voto às eleições do São Paulo? Sou favorável, sim, desde que algumas regras sejam cumpridas. Isso é uma questão de a gente conseguir passar na Assembleia
contribui há mais de 2, 3 anos, tem voto, sim, deveria ter voto. Ele ajuda o São Paulo, ele contribui com o São Paulo. Sócio torcedor que contribui com o São Paulo. Tem muitos conselheiros que não assinaram, mas não assinaram também porque já tinha batido a cota de 57, certo? Então não precisava assinar Sim. mais. Porque não precisava já assinar porque já tinha chegado no número necessário para fazer o protocolo. Por exemplo, o próprio Vinícius Pinotti, né? Que vai ser oposição ao Júlio Casares, que o senhor já disse que acha que pode ser um bom candidato. Né? Como é que o senhor Médicis, como é que o Conselho viu essa questão do Departamento Médico do São Paulo aí se esfacelando, profissionais saindo, muitos jogadores machucados ao longo da temporada? O Conselho enxerga isso de que maneira? E isso também é um ponto que pesa nesse pedido de impeachment do presidente Júlio Casares? Não há dúvidas. Não há dúvida. Eu, como médico, estou bem à vontade para falar, porque eu falei, inclusive, isso nas reuniões do Conselho. Não sei se vocês lembram, logo que começou essa campanha contra o Júlio, ele falou que ia fazer semanalmente um relatório médico e tal, e tal. Primeiro relatório médico, boletim médico, foi assinado por um fisioterapeuta. Eu, inclusive, liguei para o CRM e tal, não acusando o São Paulo, mas perguntando se é... Eita! Pena que caiu a ligação, né? Seria um presságio pro ano que vem do São Paulo? Vamos refazer, porque são entrevistas importantes lá do São Paulo agora. Claro que sim. Quer dizer, eles estão expondo os podres. E eu tava vendo Chegou hoje... no limite, né? E eu tava vendo a notícia... Cara, o Gabriel Sá é um cara muito bem informado, referência total. E eu tava lendo... Gente, atenção a essa matéria que ele divulgou. Atenção a isso aqui, a podridão da parada. Mas espera aí para o seu Médicis ouvir também. Mas ele sabe isso aí que eu vou falar. Atenção. Mas às vezes não tá sabendo, né? Será que mas a gente já repete, até conectar ele de novo. Ó, rapidinho. Ó. Acordo com a Austin. Austin é uma empresa alemã de automobilística, tá? Austin disponibilizou 12 veículos, 7 da BMW e 5 da BYD ao São Paulo. O presidente Júlio Casares foi o responsável direto pela distribuição dos carros. Em troca, a Austin teve direito a 31 ingressos por jogo de um camarote corporativo no Morumbi. E ainda a matéria complementa falando que desses 12 veículos, 4 foram para uso próprio do presidente. Então, assim, cara, os caras eles fazem negócios através da informação do SA, eles fazem negócios com o São Paulo para benefício para quem? Para o clube ou para eles? Para eles. Porque quem ganha? Que vantagem a Maria leva nessa situação da Austin? Todo mundo ganha carro, o São Paulo não leva nada e, pelo contrário, distribui ingresso para os caras. Aí até eu, velho. Vamos conectar novamente o senhor José Alexandre Médicis. O senhor Médicis, caiu a ligação quando o senhor estava falando que o senhor comunicou o CRM sobre a assinatura lá do relatório médico, ali caiu. Então pode continuar, por favor. Que é absurdo, quer dizer, um fisioterapeuta não tem direito de assinar um boletim médico. E eu falei isso no conselho, e pedi para a ouvidoria esclarecer. Aí o seu Júlio, com os textos de blá 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 dele, me respondeu e tal, que o esporte hoje em dia, blá blá blá, mas não pode assinar. Vocês vejam que os relatórios, que os boletins médicos, os boletins mudaram o nome para boletim de saúde e é apócrifo. Ninguém assina depois depois que nós reclamamos do Conselho. E realmente essa quantidade de contusão desse ano parece que Deus castiga, né? Porque instituir uma divisão de excelência médica, para que excelência médica? Divisão médica e ponto final. São Paulo agora tem o Super CT, tem o Refis Plus, são termos que no momento atual, sobretudo, não vão bem. O clube não tem nada de soberano, de plus, de super, entendeu? Então, esse departamento médico foi remodelado agora, mandaram muita gente boa embora, o pessoal da fisioterapia que foi embora, o pessoal da fisiologia que foi embora, agora, é gente séria, gente muito boa. A Silmara, por exemplo, é uma fisioterapeuta que estava lá há 30 anos. O Betinho, outro que estava lá há 30 anos, seríssimo. O filho do Turíbio estava também já há alguns anos e foi mandado embora. Quer dizer, eles querem mandar embora para fazer nuvem de fumaça, né? E o senhor acredita que esses médicos que estão chegando aí,
O senhor conhece? O São Paulo Não estará bem conheço. servido? Não conheço, eu não posso te dizer nada porque eu não conheço. Não conheço. Eu sei que eles vão entrar num ambiente muito turbulento, né? Se me chamasse, se eu não fosse conselheiro de São Paulo, me chamasse, o senhor quer chefiar o departamento médico hoje de São Paulo? Não, eu não posso, não quero. Por quê? Tá muito, deve ter muita coisa ali. Deve ter muita coisa. A gente não assumiria de maneira nenhuma e se fosse consultado por um jovem aí capaz e tudo, eu diria, olha, eu no momento te desaconselho. Foi o que aconteceu com o doutor Eduardo Rauen. Ah, é? Mas o doutor porque- Eduardo Rauen é sério, Caprito? Tu conhece ele? Ele é sério. Ele é um médico muito sério e ele Mas Entrou numa as fria. acusações são entrou, graves. entrou hein? numa Numa fria. fria. Entrou numa fria. Mas as acusações são graves. Sim, ele vai... Que tinha repasse, inclusive, pra gente do São Paulo, das canetas. Isso aí é uma coisa que, obviamente, então, né? Isso eu ouvi falar também. O senhor ouviu lá internamente, não é? Então, Ouvi falar isso. Não conheço esse Dr. Howe, não posso opinar sobre a pessoa dele, não tenho nada para falar mal dele, nada disso. sim, ele vai ter que... Essa é uma questão que ele vai ter que explicar de onde surgiram as canetas, né? Porque ele indicou... Essa venda a gente pode dizer que é absolutamente ilegal, que tem que ser investigada, porque se estão comprando canetas emagrecedoras de entidades não filiadas à Anvisa, está errado, certo? Isso está errado em princípio. Isso tem que ser averiguado. Exatamente. Mas ele é sério. Tu garante que ele é sério. Sim, ele é um médico muito sério, muito correto. Ele tem uma clínica muito importante aqui em São Paulo. Inclusive, jogadores de futebol são pacientes dele, fora do São Paulo. Jogadores que são pacientes dele, fora. E ele já tinha trabalhado no Corinthians também. Antes do São Paulo, ele já tinha trabalhado no Corinthians, o doutor Eduardo Rauen. Agora... Mas tem que se posicionar também, né? Então, certamente ele vai se posicionar em algum Não vai dar momento. Pois entrevista, é. não vai se manifestar. Porque, desculpa, na minha avaliação, Capri, o Douglas Schwartzman sumiu. Não, A Mara Casares pode sumiu. esquecer. A Rita eles não Adriana vão falar, sumiu. isso não vão O falar. Júlio Casares sumiu. O Eduardo Rauen sumiu. Peraí, pessoal, vocês têm que minimamente, Vão falar. publicamente se Eles manifestar. não vão, Vão o quê? Vai esperar a esses fumaça diretores acabar? vão falar. Não. E tem questões que falar. jurídicas, tem questões Não jurídicas tem nada, envolvidas. falar o papo aqui. Mas é claro que eles têm que falar. E aparentemente, o doutor Eduardo Rauen, por exemplo, eu tenho a impressão que em um determinado momento ele vai falar, ele vai se posicionar. É porque senão vai ficar ruim pra ele se ele não se manifestar. Ele tem um nome a zelar, apesar de ter saído chamuscado nesse episódio todo aí, porque o futebol, ele ergue e destrói reputações. Ele faz as duas coisas, ele ergue e destrói. Te dá status e te liquida. E o futebol, assim como na vida, é um jogo político sujo. Você se enfia no futebol, na política suja, e se você não souber controlar, contornar, você vai se chamuscar. Vai se sair chamuscado. Porque a política no clube, ela é muito pesada, não é, senhor Médici? O senhor sabe disso, né? É pesada e vocês falaram uma série de nomes, eu gostaria de acrescentar um, que é o seu Márcio Carlo Magno, que sem a menor qualificação, hoje exerce o cargo de CEO do São Paulo, que inclusive é um cargo que nem existe. A entrevista que ele deu no dia seguinte ao vazamento da gravação é de fazer pena. Por quê? Ele disse que ele soube no dia do show da Shakira, que foi em fevereiro. Aí perguntaram para ele, mas o senhor não comunicou ao presidente? Ele falou, não, eu não comuniquei ao presidente, porque eu só comunico ao presidente coisas macro. Mas isso não é macro, isso aí não estão lesando o clube, o senhor não acha que é lesão ao clube? Não, eu acho que isso aí é uma coisa de médio porte. Quer dizer, aí já vai contra os princípios de qualquer pessoa de bom senso. Eu acho que esse indivíduo, realmente, ele está no lugar errado, na hora errada, e só fala a coisa errada. Impressionante. O áudio, se eu tivesse... O espaço está aberto para ele, mas ele também é mais um sabonete também. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não soubesse quem estava falando no conteúdo do áudio, quem eram as pessoas que conversavam, eu ia falar assim, isso aí para mim é conteúdo de bandido. Tá? Evidente. Conteúdo de bandido. Tu tem tudo ali. A forma, coação, ameaça, intimidação. Desespero.
Total. Desespero. Entendeu? Tira a ação, pelo amor de Deus. Se você não tivesse falado quem eram as pessoas envolvidas e eu tivesse fechado o olho e só ouvido, eu ia falar conteúdo de bandido. Aliás, a Rádio Bandeirantes trouxe Sim, aqui, trouxe os 44 minutos É constrangedora, aquela conversa é constrangedora. E perdoe os ouvintes, é nojento. É cansativo e é nojento e até o fim. Nós mostramos domingo aqui, exatamente, né? 44 minutos, porque realmente expõe ali muita coisa degradante do São Paulo. Sr. Médicis, tem mais uma o senhor, com tantos anos aí no São Paulo, conselheiro vitalício, tem uma corrente que defende que o clube social deve se separar do futebol. O senhor é favorável a isso? O senhor acha que isso resolveria alguns problemas do São Paulo? Acho que 2 pontos aí. O São Paulo foi campeão de tudo tendo um clube social. Eu acho que no momento, nessa fase da humanidade, a separação seria benéfica, mas precisa ter uma separação sem traumas para um lado e sem traumas para o outro. Em princípio, que consta nos balanços, o clube social se sustenta, é autossustentado. Se isso realmente for verdade, porque hoje em dia no São Paulo eu deixo às vezes de acreditar em muita coisa. Se isso for realmente verdade, é negócio para o clube social se separar, porque o que dá o grande prejuízo, a nossa dívida inteira é no futebol. Então o clube social ficaria com suas, inclusive tem a festa agora de 3,5 milhões, a festa junina, né? Foi uma outra coisa que eu abordei no conselho aqui também na última reunião. Quer dizer, é muito dinheiro, 3,5 milhões. Se você pensar, deve ser a arrecadação mensal do clube com os associados. Quer dizer, é melhor você não cobrar dos associados durante um mês do que fazer uma festa junina, sei lá. Entendeu? É exagero. É exagero. Ora, Só para não perder a festa junina, a festa junina, então, a expectativa é de um investimento de 3,5 milhões para um retorno de 500 mil, é isso? Dá prejuízo. Ela dá prejuízo. É isso aí. É isso aí. Aí Esse foi o orçamento aprovado, que nós lutamos para não aprovar e acabamos perdendo por 5 votos. Ótimo. Quem aprovou? Acho que é importante dar os nomes das dois pessoas votaram, que aprovaram. A Mara Exato. Casares e o Douglas Pois Santos votaram mas nisso. as pessoas elas precisam ouvir os nomes das pessoas, porque uma coisa são os caras que votam contra, o que é uma coisa meio que razoável e óbvia, ainda mais de acordo com a situação administrativa e financeira do clube. Mas e os caras que votaram a favor desse absurdo? Quem são essas pessoas, senhor Médicis? Já saiu na mídia aí já saiu. Todos os nomes? Saíram todos os nomes dos que votaram a favor. Eu não vi todos. Você viu todos? Não. Eu vi alguns. Só para deixar claro que o doutor Marco Aurélio Cunha, o voto dele não é computado. Que ele não podia votar. Ele não pode votar. As pessoas estão batendo nele. São paulinos que não sabem o que aconteceu. Como ele saiu, para voltar, ele precisa de 90 dias para retomar a sua posição, para ter direito ao voto. É isso, né, doutor? Por isso ele tem uma quarentena de 90 dias. É isso aí mesmo. Exatamente. O Vinícius Pinotti votou a favor da festa junina? Orçamento? Não. O Vinícius votou contra. Votou contra. Ótimo. Aliás, eu estou tentando uma entrevista. Ele vai para Dubai passar o ano novo, mas eu acho que a gente vai conseguir pelo menos uma gravação com ele aí pro fim de semana, com o Vinícius Pinotti, que é o provável candidato à presidência pela oposição. Ô, senhor Médicis, o que o senhor pensa de ter aí... O presidente Júlio Casares mantinha ali a ex-esposa, né? A Mara Casares, na administração ali, num cargo diretivo. O que o senhor pensa disso? O senhor acha que é correto que presidente de clube tenha pessoas próximas ocupando cargos importantes ali na administração? O senhor é favorável a isso? Não sou favorável e consta que ela não é ex-esposa, porque ela assina os contratos do São Paulo como cônjuge solidária, entendeu? Quer dizer, deve ter havido uma separação de corpos aí, mas não sei a situação deles. Agora, que ela assina como cônjuge solidária, ela assina. Todos os contratos do São Paulo em que o Júlio é avalista. Essa é a informação. É isso mesmo, separação de corpos, mas o nome Casares é utilizado para ela poder assinar.
Isso é uma vergonha também. Uma vergonha. Isso é uma vergonha piada. também. Isso é a falência administrativa da É instituição. o nepotismo, Tá bom. né? Isso não é nepotismo? É isso, Que ainda é casada com ele, pelo menos no papel, né? O Júlio Isso ganha chama-se 30 mil reais. nepotismo, O né? presidente do Mas, São Paulo segundo ganha ele, 30 dá mil. para viver com esse valor. Seu Médici, 30 mil é um mau salário para o presidente? O senhor acha que tinha que aumentar? Para ele tá bom, né? O que ele tá fazendo tá bom demais até, muito. Reclamou, né? O senhor acha que ele só ganha esse salário? Não. Vocês perguntaram se o salário dele é beira os 35, 40 mil reais. Agora, essa pergunta sua, eu não tenho condição de responder. Tá bom. E o senhor Não vou responder intuitivamente. Claro. Não, às vezes o senhor tem alguma informação, alguma coisa, né? A gente já viu o conselheiro que passa esse tipo de informação, mas se o senhor não tem, a gente respeita, é óbvio. Rogério Caboclo votou favorável à festa junina, ele que é conselheiro vitalício do São Paulo, ele estava na gestão, acho que do Paulo Amarão, 2000 e pouco. Ele votou a favor disso? Ex-presidente da CBF. Esse mesmo, Rogério Caboclo, caiu ex-presidente por da uma CBF. acusação de assédio. Ele votou a favor da festa junina? Não sei lhe dizer. Não tenho a lista aqui a lista de cabeça. Me passaram que votou a favor. Agora, com todos os seus anos de São Paulo, o senhor acha que... Préstio, veja bem, eu entrei no São Paulo, não tenho tantos anos, não. Eu entrei no São Paulo em 2008. Então eu tenho o quê? Menos de 20 anos. Mas é bastante. Tem gente que está 150, é verdade, mas é bastante. Sim. Mas eu queria saber do senhor, se o senhor acha que pela primeira vez vai haver, sim, um sopro da oposição e que a chance de um presidente cair por impeachment é grande. E, ao mesmo tempo, se o senhor acha que isso vai ser prejudicial para a imagem do clube ou não? Eu acho que mais prejudicial do que está se divulgando hoje em dia não vai ser. Vai sangrar. O clube vai sangrar, mas o clube precisa sangrar para renascer. São Paulo precisa renascer. Eu faço uma comparação, vamos dizer, o presidente com toda a vaidade dele, ele fez uma vala enorme, uma vala profunda entre a situação e a oposição. Entendeu? Ele foi isolando a oposição, dando cargos para alguns da antiga oposição assumirem, pularem para o lado dele, e é impossível um diálogo entre oposição e situação. Nunca foi assim no São Paulo. Haviam diferenças, mas não chegava a esse ódio que está havendo de situação e oposição e de oposição e situação. Eu acho que se cada um dos dois lados começarem a colocar areia, colocar terra, nós vamos parar vamos diminuir esse desfiladeiro e vamos chegar um próximo do outro. Vamos diminuir um pouquinho a oposição ferrenha e a situação que acha que tudo que vem da oposição está errado. Ô, senhor Médici, uma última para encerrar da minha parte. O filho do Casares, o Julinho Casares, ele trabalha de alguma forma internamente no clube, agenciando jogadores? O senhor tem essa informação? Não, eu não tenho essa informação. Veja bem, foi fruto, inclusive, de uma questão ao compliance do São Paulo, porque ele era sócio numa empresa de pets, chamava Dos Pets, de um empresário de futebol, que tinha pouquíssimos jogadores na base e, a partir de determinado momento, 2021, 2022, passou a ter, acho que uns 15 ou 16 jogadores. Foi perguntado, não havia nenhuma evidência de prejuízo ao São Paulo nesse sentido, e nem nenhum papel provando que o filho do presidente teria algum envolvimento nisso. Isso já foi pauta, nós assinamos isso aí para o compliance e tudo. A gente está atrás de, como se diz vulgarmente, a gente está atrás de um rabo. Se a gente achar esse rabo, e aí eu venho, vocês citaram o nome de um colega de vocês, que é independente, e eu parabenizo esses, não são blogueiros, eles são são paulinos que fazem um jornalismo investigativo muito forte. Você falou do Ramon Arturo, eu admiro o trabalho desse rapaz. E eles estão atrás de tudo. Eu já me envolvi numa busca também, essas transações para a Rússia, para a Ucrânia, lá é tudo nebuloso, né? Eu já me envolvi nisso aí, tentando chegar num ponto, chegar em algum rabo, mas nós não conseguimos, nós não tivemos isso. Ô, senhor Médici, eu costumo dizer aqui, falo bastante aqui na Rádio Bandeirantes,
sobre o Corinthians e a responsabilidade do Conselho Corintiano nesse rombo, nesse buraco, nessa dívida impagável que o clube tem de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O clube fez, o Conselho do Corinthians, muitas vezes, por muitos anos, fez vistas grossas e foi chancelando os mandos por lá e deu no que deu. O Corinthians está afundado numa dívida impagável. O senhor não acredita que o Conselho do São Paulo também foi conivente com muita coisa, chancelando essa e outras administrações que colocaram o São Paulo nessa dívida também, que é praticamente bilionária, e nessa situação aí de arranhão da imagem institucional? O São Paulo, o Conselho do São Paulo também não tem responsabilidade nisso? Eu estou de pleno acordo com você. O Conselho, a maioria dele é conivente com esse aumento de dívida. É o que a gente, veja bem, se você for ler as atas das reuniões do Conselho, o Flávio Marques tem feito exposições magníficas a respeito da economia do São Paulo, da parte financeira do São Paulo. A gente tem combatido, eu não sou de números, né? Mas eu combato através do que dizem. Foi formado há pouco tempo um comitê gestor aí financeiro, só de gente da situação a princípio, mas tem sido muito correto, muito honesto, e dizendo, essa frase que eu já falei no início da entrevista, pode trazer sérias consequências à instituição. Isso aí a gente repete em toda reunião do Conselho. Mas na hora de votar, todo mundo vota a favor. Todo mundo. Era antigamente 180 a 40. Hoje em dia, com essa votação do orçamento, baixou para 5 pontos de diferença, só 5 votantes de diferença. Quer dizer, se a Mara e o Douglas não tivessem votado, sairia 3. Era 2 desistirem do lado de lá, pronto, a gente teria impedido esse orçamento esdrúxulo aí. Tudo bem. Só uma última para liberar que veio à cabeça. O senhor está surpreso com o silêncio das organizadas? Porque eu estou vendo muito que o torcedor comum está batendo uma barbaridade e até aplaudindo nosso trabalho aqui de buscar ao máximo apurar e divulgar esse tipo de notícia que envolve a questão administrativa do São Paulo. O senhor está surpreso com o silêncio das organizadas em relação à situação do Júlio Casares? Eu acho que para ser São Paulino, para ser torcedor do São Paulo, você não precisa fazer parte de nenhum organizado. É ir no estádio, torcer, gritar, apoiar e ter amor pelo clube, sem outros interesses. É isso que eu acho. Entendeu, né? Sim. O senhor pode falar sobre Harry Macias, é isso? Harry Macias Júnior, é isso? É o vice-presidente que ocupará o cargo caso o Júlio Casares seja empichado. O que o senhor pode falar dele, senhor Médici? É a nossa esperança, né? O Harry Macias é a nossa esperança. Ele é um empresário bem-sucedido e que teve muito pouca influência nessa gestão do Júlio. O Júlio é muito personalista, né? O Macias, às vezes que o Júlio estava ausente, quem tomava decisões era esse CEO, que eu prefiro até, eu falo às vezes o nome dele, mas eu não me sinto bem até falando o nome dele. Muito bom. Eu acho que esse é um dos grandes responsáveis que o São Paulo está nessa situação. Márcio Carlo Magno, que tem o espaço aberto, né, Capri? Para todos os São Paulinos aqui que querem se manifestar, né? Júlio Casares. O Casares nunca nos deu uma entrevista, quem sabe agora, Era né? candidato à presidência sim, e depois nunca mais. Só mais uma questão aqui. O Schwartzman, né? Douglas Schwartzman, Isso, né? isso. O senhor Médici, o Douglas Schwartzman, ele esteve envolvido em uma polêmica na gestão do Aidar. Do Aidar Na com o Ataíde e o Guerreiro. Na questão do fornecimento de material, de uma empresa de material esportivo, Under Armour, né? E ele segue no São Paulo. O Conselho chancelou aquela questão lá atrás, o Douglas Schwartzman, para ele poder seguir no São Paulo, e hoje ele está também envolvido nessa questão dos camarotes? A questão da gestão do Carlos Miguel Aidar, realmente ficou um negócio que o São Paulo não... Quem foi para o Conselho de Ética e foi expulso do Conselho
duas pessoas. Uma o Carlos Miguel e a outra o Ataíde Gil Guerreiro, ao qual eu já teci elogios aqui, porque é das figuras com quem eu aprendi mais na minha vida. Como solidez de caráter, como honestidade e tudo. E foi isso, entendeu? Os outros não foram para o Conselho, os outros foram para o Ministério Público, foi aberto um inquérito, e depois o São Paulo declinou, falou, não, nós não fomos lesados, não sei qual foi o presidente, não me lembro qual foi o presidente na época, parece que foi agora, parece que foi o próprio Júlio. São Paulo não se sente lesado e vamos acabar com esse processo. Foi isso que aconteceu. No Conselho eles não foram julgados. Eram os jacks, né? Passaram um pano. Isso que o Capriotti falou é importante, porque eu queria entender uma coisa. O Douglas Schwartzman, nisso que o Capriotti falou em 2015, na gestão Aidar, ele era diretor de marketing do São Paulo. 10 anos depois, ele está como diretor da base em Cotia. Como é que pode? É um escárnio. Como é que pode, senhor Metz, como é que pode um cara que ele há 10 anos era diretor de marketing, 10 anos depois, com o nome envolvido, não sei se vão condenar, né? Mas nome envolvido em algumas situações, o cara do marketing vira diretor da base. Qual é a matemática disso? Olha, a minha matemática é dor no coração. Eu fui diretor da base durante 8 meses. Na gestão Aidar, por indicação por indicação do Ataíde Gil Guerreiro. Eu fui diretor da base por 8 meses. Fui eu que reformulei toda a base, mandei embora um bocado de gente, trouxe Jardine, trouxe Cabreira. Foi a época que o São Paulo começou a ganhar tudo. O São Paulo ganhou tudo durante 4, 5 anos. Eu fui sucedido pelo Luiz Cunha, depois o Marcos de Almeida, depois o Canaça. E realmente, se você for ver os gráficos dos títulos de São Paulo, ele começou a subir ali em 14, 15. E depois baixou. Hoje em dia baixou, porque ganhar uma Copa é uma coisa. Agora, ganhar o Campeonato Paulista é difícil. Tem vários jogos, tem boas equipes, e tem sempre semifinal e final contra Palmeiras, Corinthians, Santos. Entendeu? O meu grande legado no São Paulo é a base. Isso durou só 8 meses. E eu saí... Vocês vejam aí a coincidência de datas, quando houve aquele caso do Iago Maidana. Daí eu me demiti. Eu não fui demitido da base, eu me demiti. O cargo é estatutário como diretor da base? Naquela época era. E hoje? Naquela época era. Com a mudança do estatuto, não. Não existe diretor da base conselheiro, só tem o profissional. O Douglas Schwartzman, quer dizer, é remunerado para ser o diretor adjunto da base. Com que know-how. Isso beira a chacota, o escárnio. Eu creio que ele não é remunerado pelo clube, entendeu? Ele não é remunerado pelo clube. Mas remunerado por quem? Olha, por quê? Não estou falando nada. Claro. Não, eu entendi. Mas eu entendi o que o Dr. Metz disse, claro. Sim. Ele não é remunerado pelo clube, mas deve ser remunerado por alguém. O senhor é médico, senhor Metz? Eu sou médico, só. Qual a sua especialidade? Sou otorrino. Eu tô precisando de um otorrino, viu? Tá feia a coisa. Carne esponjosa, um monte de coisa. O senhor faz desvio de septo, doutor? Ultimamente ele tá fugindo do desvio de caráter do São Paulo, né? E tá bom, e precisa ouvir bem lá o que acontece, só pra tá com bom ouvido pra ouvir bem e cheirar as coisas mal cheirosas. Eu tô precisando de urologista, viu, Capri? Isso aí. Novembro Azul já passou. Tem que ter olfato e audição. Agora, queria deixar uma mensagem para a torcida do São Paulo e tudo. Fiquem certos que tem gente São Paulina lá dentro, São Paulina que quer o bem do São Paulo. Nós estamos dando murro em ponta de faca, como diz o Marcos Francisco, a gente está pregando no deserto há 5 anos. Agora estão nos dando ouvidos. Até os nossos pares do Conselho já estão chegando um pouco para o lado de cá. É o que eu falei, estamos pondo terra no desfiladeiro para ver se a gente aplana essa diferença entre oposição e situação. Muito bom, Estamos viu? lutando. Muito bom. Doutor, o senhor foi avô na semana passada? Fui avô sexta-feira. Que legal. Parabéns, hein? Tem aí mais Muito um bom, corintianinho, mais um doutor? É o 8º neto, você fica meio acostumado já, né? Mas é o 8º neto. Muito bom, muito doutor. bom. Doutor, um abraço. Obrigado, doutor. brincadeira aqui, hein, doutor? Vai ficar... Um abraço, estamos à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela gentileza. Um grande ano pro senhor, viu? Muita saúde.